Você sabe que eu estava ouvindo o presbítero Solano falando sobre livros, sobre produção, livros didáticos. E eu queria pedir a oração de vocês. Tem 2 livros infantis que eu produzi e estão ali na livraria. Mas eu não estou interessado agora que vocês comprem, não. Acho que mais importante do que comprá-los, embora comprar seja importante, é orar por um ministério novo. Eu comecei uma editora chamada Editora Lente, com o propósito de produzir literatura infantil ilustrada com a cosmovisão cristã. E isso tem andado. Esses são os 2 primeiros títulos que vocês estão vendo aí, que virão, aqueles que não viram. Tem outros 4 que devem sair no final desse ano, ou começo de janeiro. Inclusive um deles, o primeiro de família, fala sobre uma família, essa família gostosinha que a gente vê que outros falam com preconceito, que é essa família cristã. Mas a segunda história de família com os mesmos personagens vai lidar com esses temas difíceis. O menino chega em casa, a mãe vai buscar os filhos na escola, aí o filho tem uma novidade. Mãe, eu tenho um colega novo. Ah, que legal. Ele é fulano de tal. E ele tem 2 pais. Aí a irmã dele fala assim, como assim? Ela se separou? Não, eu tenho 2 pais. Ela é viúva? Teve um pai, agora tem um outro? Não, 2 pais, um homem e um outro homem. Aí no começo tem aquela coisa meio bobinha, tipo, impossível. Até onde eu saiba, homens não ficam grávidos. Então a conversa vai andando e na história então vai sendo discutida essa questão. É uma questão que passou por uma questão, eu já mostrei para vários juristas a história, porque eu queria saber em que ano que eu ia tomar o processo, né? Mas assim, é uma história que eu acho que ela está bem escrita do ponto de vista técnico, e quem está dizendo foram aqueles que leram a história. E também juristas dizendo, olha, ninguém está imune a que alguém mova um processo. Mas não tem nada na história, ou seja, um homossexual pode ler essa história e dizer assim, é isso mesmo. Então, assim, eu peço que vocês orem para que continue a produzir esses livros. E como eu disse, é mais importante esse suporte que eu desejo de vocês, para que esse projeto ande. Porque nós precisamos produzir muita literatura. É importante a gente reagir, ficar nervoso, até irritado, falar assim, eu não quero isso. Mas também é importante produzir coisas. Então, eu resolvi, nesse mundo de tanto contar história para criança, falar assim, sabe que essas dezenas de histórias servem para alguma coisa? E agora elas estão vindo à tona, tá bom? Então, passa o momento publicidade. E graça e paz, boa noite. Deus seja louvado e que bom que vocês estão com esse ânimo todo na última palestra. Aliás, isso, Jaime, vou sempre dizer, toda vez que eu vou embora de Manaus, todas as vezes que eu venho aqui, vocês cantam com a alma. Eu não sei o que você faz com esse povo aqui. Eu não sei se é vocês ou são eles. É isso. Mas é tão bom quando a gente canta com a alma. Porque a maioria das igrejas você precisa falar assim, gente, é com Deus que a gente está falando, né? É para Deus que a gente está fazendo. Vamos soltar a voz, mesmo que seja uma voz que não seja... No bolo ninguém nota, entendeu? No bolo ninguém vai saber. Então solta a voz, é para Deus, e Deus não está preocupado se é certo ou errado. Se quiser fazer coral, conjunto, aí é outra história. Mas é muito bom ouvi-los e junto com vocês louvar a Deus. Eu não canso de pensar nisso e falar com minha esposa todas as vezes que eu volto daqui. Mas agora vamos entrar na palavra de Deus. Eu quero que vocês abram. Não foi coincidência, porque eu não acredito em coincidência, mas Gênesis 1. Tá meio irritante já esse negócio de toda hora em Gênesis, né? Quando todo mundo começou a falar em Gênesis, eu falei assim, não vai dar certo essa história. Eu estava achando já esquisito isso, entendeu? O título curto é esse aqui, A Família como Expressão Criativa. E o título de hoje é
A família como expressão criativa ensina autoria e propósito. A família como expressão criativa ensina autoria e propósito. E por isso Gênesis 1:1. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. Simples assim, não é? Esse primeiro capítulo de Gênesis, ele apresenta alguns princípios que norteiam todo o restante da Escritura. E, consequentemente, como a Escritura é a nossa regra de fé, norteia a vida das pessoas para que sejam analogicamente criativas. O Criador, pessoas criativas. Então, nesse primeiro capítulo há vários princípios. Não vai dar tempo, nós temos 2 palestras, hoje e amanhã de manhã, mas há outros princípios ali. Nós vamos tratar hoje desse princípio de autoria e propósito. Então, o primeiro é nós pensarmos juntos aqui a família, expressão criativa do Criador Deus, que ensina o princípio de autoria. Ora, Deus se apresenta na Escritura como um ser comunitário. A gente nunca discutiu, a gente está falando de família o tempo inteiro, e eu também não vou discutir o conceito, eles não discutiram e nem eu vou. Mas esse é um pressuposto que nós não vamos discutir, mas que é fundamental, esse conceito de família. E porque Deus se apresenta na Escritura como um ser comunitário. Nós conhecemos Deus em comunidade e nós espelhamos Deus comunitariamente. Então, nós vamos discutir isso, mas homem e mulher não foram chamados para uma existência solitária. Ou eles serão famílias graciosas, reunindo-se em aliança de casamento, ou serão famílias graciosas, reunindo-se e servindo na família graciosa, usando toda a nomenclatura que nosso irmão usou. Tudo dependerá do chamado que Deus tiver para cada um. Eu sei que o chamado geral de Deus é que homem e mulher se unam e tenham filhos. Mas nós também já aprendemos que Deus não chama algumas pessoas para isso. É por isso que ou você será família graciosa, reunindo-se numa aliança de casamento, ou você fará parte das famílias graciosas, reunindo-se e servindo na família graciosa. Mas esse conceito a gente vai discutir, apenas afirmar que família nós estamos imitando a Deus nisso também. Deus se apresenta como um ser comunitário, a Trindade. Assim, reafirmamos, a família, expressão criativa do Criador Deus, ensina o princípio de autoria. Qualquer criança reconhece o carimbo do brinquedo, conhece a marca, sabe identificar. Qualquer adolescente reconhece a marca das roupas, dos óculos, dos equipamentos, dos celulares, seja lá o que for. Qualquer pessoa reconhece uma marca famosa, especialmente as mais famosas. A autoria, ela é tão importante que mesmo quando ela é negativa, ela é lembrada. Sabe aqueles, de vez em quando você vai numa cidade, não sei se acontece aqui em Manaus, mas em outras cidades acontece, em que a pessoa inaugura uma ponte que vai para lugar nenhum. Tem um caso assim? Deve ter alguma coisa por aí, não é? Sempre tem alguém que resolve fazer uma ponte para lugar nenhum e fica lembrado por isso. A autoria vai colada na pessoa. Você vai se lembrar de alguma situação assim. Ou então uma estrada inexistente que consome o dinheiro público em que você sabe o nome, a autoria de quem fez isso. Muitas rodovias, muitas ruas, avenidas estão associadas a certos nomes para que nós lembremos quem as fez. Obras de arte, edifícios, galerias, projetos urbanos, todos têm uma assinatura. Alguém imaginou, idealizou, pensou e executou a obra. Uma família criativa vai imitar o Criador, mas nesse caso vai replicar a marca dele. Espelhar o Criador aqui neste assunto não é deixar a sua própria marca, mas revelar que carrega a marca dele. Deus é o Criador dos céus e da terra.
Ele é o Criador de todas as coisas. Percebe como isso é importante? Ensinar o princípio de autoria passa por reconhecer que todo mundo tem uma questão com o processo de autoria. É importante saber que essas caixas de som, elas não são outras caixas de som, mas são a tal da RS, da tal da Gemini. Esses púlpitozinhos de madeira que estão aqui, eles não são uma outra marca, mas são RMV. Assim como qualquer outra coisa que você conheça. E nós? Qual é a nossa marca? Há um costume em todo canto, por aí, quando uma igreja é construída, acontece um ato público para o lançamento da pedra fundamental. Alguém já participou de algum ato desse? Lançamento de uma pedra fundamental. Alguns já participaram de vários, não é? Já viram vários? É uma bênção quando você participa de vários. Se você nunca participou, você está perdendo. É o evento. Às vezes tem até uma churrascada depois. Porque em alguns casos é muita lama. Que o terreno está naquele processo ainda de lama, mas tem o culto e o lançamento da pedra fundamental. Um dia, quem sabe, vocês vão participar disso, aqueles que não participaram. Mas saiba que naquele dia existe um buraco que é feito, cimentado, e ali colocam documentos e coisas importantes da fundação daquela igreja. Por exemplo, quem estava lá naquele dia viu, mas com o tempo as pessoas esquecem. Outros que vierem depois saberão que há uma pedra fundamental, mesmo que não a vejam. As comemorações fazem exatamente isso, não é mesmo? Quando uma igreja faz aniversário, quando ela celebra, fala assim, oh, graças a Deus, 30 anos servindo ao Senhor nesse lugar. As pessoas se lembram daquela pedra fundamental, as famílias que participaram, quem iniciou os trabalhos, se foi um missionário estrangeiro, se foi uma família que começou na sua casa. Todo mundo se lembra disso. Quando nós celebramos esse ano os 500 anos da Reforma, é importante que o nome Lutero e o ano 1517, que eles sejam mencionados, porque a honra é dada a quem deve ser honrado. Então, as pessoas se lembram da assinatura, dos nomes, do fundamento. A autoria divina é como essa pedra fundamental que subjaz todo o empreendimento. A autoria divina, ela é tão incrível que ela é repetida a exaustão na lei, no profeta e nos salmos. Vocês sabem o que eu quero dizer quando eu digo na lei, no profeta e nos salmos? É porque no Novo Testamento, em alguns lugares, a Escritura é referida como lei, profeta e os salmos. Em outros lugares, apenas os profetas e os salmos. Então, a autoria divina ela é tão incrível que ela é repetida a exaustão na lei, nos profetas e nos salmos. Sem o reconhecimento dessa autoria, viver passa a ser uma tarefa repleta de desorientação. Sem o reconhecimento dessa autoria, viver passa a ser uma aventura, porque só se depara com desorientação. Eu vou ler algumas passagens bíblicas na lei, nos profetas e nos salmos, dentre muitas que mostram como a questão da autoria era fundamental. Eu estou com a minha família vendo que é importante eu não apenas falar que nós cremos em Deus, mas de qualificar quem é esse Deus. Ah, é o autor, é o Criador dos céus e da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é só uma passagem para começar as coisas, mas é a apresentação em que você vê a autoria sendo atribuída a Deus e fale-se disso todo o tempo. Então, por exemplo, em Êxodo 20, verso 11, eu vou ler, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Os profetas, eu vou ler Isaías e Zacarias. Em Isaías 37:16, lemos assim: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Zacarias 12:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu,
fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Também nos Salmos, eu vou ler 2 Salmos, 134 e no Salmo 146. 134 diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Ergui as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 146. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. E sabe que nós não paramos apenas na lei, nos profetas e nos salmos, porque a história da redenção ela continuou, e junto com ela esse mesmo testemunho de autoria. Ouçam algumas passagens do Novo Testamento. Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ou então em Atos 4, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano, Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou então quando você lê no mesmo livro de Atos, capítulo 14, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles. Atos 17, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Apóstolo Paulo, Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou ainda ele fala em Efésios: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Ou ainda Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pedro também, na segunda carta, diz que deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. Pedro ainda diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Em Apocalipse nós lemos: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Percebe como isso faz parte do linguajar da Escritura? Em todos os gêneros literários, você vê que quando você fala de Deus, eu não estou falando de qualquer Deus. O Deus que criou o céu e a terra. Porque quando você não faz a referência a uma autoria, você fica totalmente perdido. E fica totalmente perdido, eu fiz uma divisão. O primeiro tópico que eu coloquei é totalmente arbitrário. A família e expressão criativa do Criador Deus ensina o princípio de autoria. Lemos aqui a exaustão várias passagens. Mas eu quero dizer também que a família e expressão criativa do Criador Deus ensina o propósito. Ensina sobre autoria e propósito. Essas duas coisas andam juntas. Autoria e propósito é o que você vai ter na abertura em Gênesis. Deus cria todas as coisas e mostra o propósito delas. Alguns já vêm embutido e você vai apenas descobrindo isso. Você sabe que o sol esquenta. Deus cria e você percebe o propósito porque ele disse: olha,
vai haver separação, esse aqui vai controlar o dia e vai ser assim. Então, com esse sol, lua e estrelas, vai haver essa coisa toda das estações do ano. Então, a função será essa, o propósito será esse. Então, autoria e propósito estão bem juntos. Mas eu dividi aqui para que a gente apreciasse a autoria e pudesse caminhar nessas passagens e perceber, sempre que você fala de Deus tem um qualificativo. Porque você nunca ouviu falar que nenhum outro Deus fez isto. Você já ouviu falar de deuses falsos que fizeram muitas coisas. Mas quando nós estamos falando de Deus, sim, o Criador dos céus e da terra. É deste que nós estamos falando. É desta autoria. Ele quem nos fez. Ele fez todas as coisas. E nós somos como esses brinquedos que possuímos uma marca. Só que estranhamente não é uma marca como religiosos utilizam. Religiosos acabam utilizando a marca como o tipo de roupa que vestem, o tipo de chapéu que colocam, o tamanho de franja que usam, sei lá, carregar alguma coisa, carregar uma Bíblia na mão. Às vezes a gente é conhecido desse jeito, né? O tipo de camisa, onde a Bíblia vai. A gente é meio conhecido porque a gente acaba ficando meio parecido uns com os outros. Mas isso são os nossos defeitos. Porque a marca do cristão, ela não é externa. Todas as vezes que eu vejo alguém com uma marca externa, eu falo assim, tem coisa errada aí. Me cheira legalismo, me cheira farisaísmo. Porque a marca do cristão, ela é interna. Nós somos feitos à imagem de Deus. Nós não somos o retrato dele. Mas ter sido feito à imagem de Deus é que nós somos uma efusão de coisas. Nós expressamos direito, nós expressamos ética, nós expressamos economia, nós expressamos linguagem, nós expressamos história, cultura, nós expressamos tantas coisas que nos fazem ser humanos. Que é impressionante. Você nunca viu na sua vida uma vaquinha dando uma olhada no pasto falando assim, é melhor nós não comermos toda a grama hoje, porque senão não vai dar para as outras. Já viu isso, não? Eu nunca vi. Ou eu nunca vi uma vaca com aquela expressão assim, gente, eu vou comer nesse pasto, mas que coisa linda. Já viu isso, não? Eu nunca vi. Porque essas não são expressões de quem é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus tem percepção de beleza. Tem percepção de alguma coisa devia ser certa. Essa linha está torta, mas devia ser certa. Eu falei, de onde vem isso? Vem de ter sido criado à imagem de Deus. Em que você tem um incômodo que você às vezes não sabe nem nomear. Mas você sabe que tem alguma coisa fora do lugar. Quem te contou isso? Você foi feito à imagem de Deus. Como eu disse, há um costume em todo canto quando uma igreja é construída de colocar a pedra fundamental. Ali colocam documentos, coisas importantes, como já contou. Quem vier depois vai saber que há uma pedra fundamental mesmo que não a vejam. Em todo caso, sabem que alguém construiu e para que construíram. Se não houvesse lembrança contínua desses acontecimentos, logo as pessoas lidariam com a construção como se fosse qualquer coisa. Se não há um Criador a quem atribuir, não deve ter propósito. E se não foi ninguém, as pessoas fazem o que querem. Percebem como propósito e autoria andam juntos? E que essa lembrança de uma pedra fundamental é vital para você não se perder. Deus é o Criador, nós lemos isso em Gênesis 1, do princípio que criou Deus os céus e a terra. Mas para acreditar nisso, eu preciso de algo que é descrito em Hebreus 11, de 1 a 3, que diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Ao dizer essas palavras, tem-se a impressão de que é preciso ser
racional para acreditar que Deus criou o mundo, não é? Ou como nossos amigos incrédulos às vezes colocam, é preciso ser irracional para acreditar nisso. Isso para falar bondosamente, não é? Tem outras palavras que as pessoas usam que falam assim, é burro mesmo, né? Crente é um bicho que precisa de alguém, né? De alguma coisa, se apoiar em alguma coisa, em alguém. Os outros não precisam se apoiar em nada, se afundam sozinhos. É uma coisa assim, tosca, não é? A gente precisa não afundar. E eu preciso que alguém segure minha mão. É verdade que é preciso fé para acreditar que Deus criou os céus e a terra. A Escritura diz isso. Às vezes eu queria que Deus tivesse facilitado as coisas. Eu queria poder chegar num restaurante e conversar com alguém e falar assim, você sabe, né? Que Deus criou os céus e a terra, todo mundo sabe disso. Eu queria que fosse simples assim. Mas Deus não deixou assim, simples. Eu falo, você sabe, né? Deus criou os céus e a terra. Esse é o seu jeito de pensar, né? Tem outras propostas em cima da mesa aí. Então, Deus reservou pela fé, para acreditar que Deus fez os céus e a terra. Mas isso não significa que a fé seja menos que racional. Às vezes você fica pensando que a fé está na área da irracionalidade. Não. Só porque precisa fé para acreditar que o mundo foi criado por Deus, não significa que a fé seja menos do que racional. Se alguma coisa não se encaixa com a razão que conhecemos, pode ser, uma das possibilidades é que nós não conhecemos todas as possibilidades da razão. Ou pelo menos que haja algo que suplanta a razão como a conhecemos. Vocês já ouviram falar de um livro chamado Planolândia? Planolândia, em inglês é o Flatland, mas tem em português, uma tradução de algum canto por aí. Chama Planolândia, é um livro muito interessante. O título inteiro dele é Planolândia, um romance de muitas dimensões. Ele é uma novela satírica de um professor de inglês, Edwin Abbott. Foi publicado em 1884, não é à toa que vocês não conhecem, né? É bem antiguinho. Então ele foi publicado a primeira vez em 1884, mas tem em português. Na história, o autor é vivido pelo quadrado. É um livro divertido para quem gosta de geometria e matemática. E mesmo se você não gostar, é divertido do mesmo jeito. Então o autor é o quadrado. E é um pseudônimo seu no livro, ele é o quadrado. Ou seja, é bidimensional. O livro usa esse mundo bidimensional, fictício, de Planolândia, para criticar a hierarquia vitoriana na Inglaterra do seu tempo. Mas eu pessoalmente acredito que a contribuição mais brilhante desse livro é exatamente a questão das dimensões. Porque quando a gente fala de fé, a gente está falando de uma outra dimensão, que alguns não aceitam, acham que é só a razão. Nesse livro você tem o mundo do ponto, o mundo da linha, o mundo bidimensional e o mundo tridimensional, o espaço. Eu não sei, você podia tentar às vezes imaginar isso colocando moedas e algumas coisas sobre a mesa, e aí você fica ali, tentando olhar, para só tentar imaginar como é que é o mundo bidimensional, em que você só vê linhas. E ele vai explicar então como é que ele distingue quando é um triângulo, quando é um quadrado, quando é alguma outra figura. Ele vai explicar no livro. Não vou fazer gastá-los à toa. Leia o livro, é muito legal. Mas o que me chama mais a atenção é que no livro então, ele vai aparecer uma esfera. E o quadrado conheceu essa esfera, que é tridimensional. Como é que um mundo tridimensional se revela a um mundo bidimensional? A revelação vem de fora. Essa ideia foi brilhante. Matematicamente brilhante. A revelação vem de fora. E alguma coisa precisa ser dita, porque se uma esfera toca no mundo bidimensional, tudo que as pessoas vão ver é um círculo. Só isso. Alguma coisa mais precisa acontecer.
Por isso que dizer que nós precisamos da fé não é dizer menos, é dizer mais. E assim como o mundo tridimensional ele precisa ser revelado de fora para o mundo bidimensional, é isso que a gente está vendo quando você se depara com a Escritura. Ou seja, dependendo do tipo de mundo que você está lidando, pode acontecer que a razão não seja suficiente para aprender o que se apresenta a ela. Em Hebreus 11:6, nós somos instruídos que não podemos ter fé em Deus, a menos que você acredite que Ele existe, que as coisas que a Bíblia diz sobre a sua existência fazem sentido. Nos versos 1 a 3 de Hebreus 11, temos que a fé é a certeza. Eu gosto dessa palavra, porque essa palavra usada ali, certeza, é uma palavra que significa validar através de evidências. A fé, através do raciocínio do pensamento, percebe que o mundo visto por si só não faz sentido. Eu não sei se deve ter janela na sua casa. Abra a janela e você vai ver que o mundo não faz sentido. A não ser que você seja um leitor de Poliana e vai dar sempre tudo certo. Mas se você não for um leitor ingênuo de Poliana, você vai abrir a janela e falar assim: ó Deus, tem tanta coisa fora do lugar. E não estou nem falando do calor. Eu não reclamo do calor, eu gosto do calor. Eu gosto do calor. Quando eu passei do lado da máquina de ar-condicionado aqui do lado, eu me senti em Teresina. Eu fiquei até feliz. Eu falei assim: nossa, eu me senti bem. O calor não é o problema. O problema é aquilo que todo mundo fala. Você conhece um lugar maravilhoso, mas tem gente lá. Ou como as crianças falam assim: eu vou brincar lá fora, pai. Aí você fala: tá bom, vai. Ele não foi. O que foi? Tem gente lá. Isso é um problema. Isso é um problema. Tem gente lá. A gente já aprendeu que gente é um problema. E que gente traz problema. E que relacionamento é um problema. Então, nós já percebemos que o mundo material visto por si só, ele não faz sentido. Porque ele tem muitos problemas e poucas soluções. Então, deve haver uma realidade sobrenatural e que a gente não vê. Porque de algum modo você tem vontade de estar num lugar desse. E de onde vem essa vontade de estar num lugar melhor? De onde vem essa vontade de estar num lugar perfeito? Mas não perfeito que é, só tinha minha família, um churrasquinho e estava tudo certo. Não estou falando desse perfeito. Estou falando de um lugar perfeito. Porque nós temos vontade disso. Você percebe que algo não faz sentido. A vida está caótica porque está funcionando sem propósito. Algo está errado e muitos já perceberam isso, mesmo os não cristãos. Aliás, não é à toa que livros, filmes produzidos por não cristãos, eles têm uma ideia muito boa da queda. Até uma ideiazinha razoável da criação. Mas quando chega na redenção, a diferença é gritante. Não raro hoje, a redenção proposta é, se não for juntos a gente chega lá, se não for, nós temos que acreditar que isso pode dar certo. É muito ingênuo, dá vontade de vomitar. Esse tipo de ingenuidade da ânsia. Fala assim, não, você quer dizer com esse mesmo tipo de humano que a gente tem aqui, você acha que vai dar certo? É isso? Não mudando nada desse plantel de gente aqui, você acredita que agora, por alguma razão, vai dar certo? Sabe, é totalmente fora da razoabilidade, mesmo do incrédulo. Mas eles já perceberam que tem uma coisa muito errada. Senão eles não fariam filme de vampiro. Senão eles não fariam filme de Walking Dead. Porque eles perceberam que a humanidade está podre. Eles já sacaram isso. Que não funciona. Precisa de alguma outra coisa. Não era para ser assim. Essa sensação já está gritando para todo canto. Mas, quando eles têm que apontar para onde vai a redenção, nunca passa por Jesus Cristo.
porque nunca passa por pecado, porque nunca passa por transformação, nunca passa por o reconhecimento de uma autoria e de um propósito. Nunca. Pelo contrário, segundo ensina Romanos, eles sabem. Já tentou segurar uma bola? Brincar assim, quando você brinca na água para esconder a bola dos meninos? Sabe, você esconde, você tem que fazer uma forcinha prendendo ela no meio das pernas. Porque se você der uma bobeada, ela pop. Ela vem para a superfície. É disso que Romanos fala. O ímpio sabe o que Deus quer, faz o contrário, que ele quer suprimir a verdade pela injustiça. Para suprimir, você tem que fazer força, como afundar uma bola debaixo d'água. E não pode dar bobeira, que uma hora ela vem para a superfície. A verdade de Deus não tem como escondê-la, mas eles se esforçam. Eles se esforçam. Sabe o que eu quero dizer quando eu digo que a vida está funcionando sem propósito? Vou pegar uns exemplos simples. A gente tem sido impedido de pensar em exemplos simples porque a gente está muito acostumado em todo canto do Brasil com escolhas baseadas em perfumaria. Quando eu falo perfumaria, é excesso de detalhes. A gente vê um azeite e fala assim, mas esse azeite aí, ele é mais o que além de azeite? Fala assim, cara, isso está muito fresco, né? Você fala, de onde é que você veio? Não, mas é um azeite com perfume de, como é que chama lá? O alecrim. Nossa, azeite com alecrim, você agora fica a sua vida por um azeite com alecrim. Aí o outro não, é azeite com alho. E vai por aí fora. A gente começou a ficar muito esquisito, cheio de cosmética, né? É isso que eu estou chamando de perfumaria. O que ela faz além de ser televisão? Olha, ela cozinha, ela passa, ela costura. A gente está nessa e nos convenceram de que é isso que eu tenho que esperar das coisas. Mas eu vou te pedir uma imaginação bem mais simples. Imaginar o rádio de um carro. Tá, eu sei que no rádio de um carro pode ter tanta coisa, mas ele liga o telefone, dá para fazer... Não, só um rádio, por favor. Obrigado. Só um rádio de um carro. Como é que eu sei que ele é um bom rádio? Antes de responder se ele é um bom rádio, eu tenho que saber para que ele foi construído. Qual é a finalidade dele? Eu não posso simplesmente falar, não é um bom rádio porque ele não abre a porta da minha garagem. Não, eu não posso dizer isso. É um equívoco. A única maneira de avaliar se é um bom rádio ou não é avaliá-lo de acordo com o seu propósito. Será que ele recebe sinais de rádio, os converte e torna audível para mim? Se sim, é bom. Se não, é ruim. Simples assim. Dá para perceber isso? Se eu não conhecer o propósito de um rádio, eu não posso avaliar se ele é bom ou ruim. Vamos trocar agora de objeto só um pouquinho? Como é que você sabe se um ser humano é bom ou ruim? Como é que você sabe se uma ação humana é boa ou ruim? Percebeu já, não é? Você não consegue nem começar a responder, a menos que você possa responder uma pergunta anterior de propósito. Para que o ser humano foi criado? Senão você não consegue responder isso. Coloca as duas coisas juntas, autoria e propósito. A autoria divina ela é tão incrível que ela é repetida a exaustão na lei, nos profetas, nos salmos e no Novo Testamento. Sem o reconhecimento dessa autoria, a vida fica desorientada. Sem o reconhecimento do propósito, a vida fica sem sentido. Famílias criativas percebem isso na Escritura e não deixam de incluir esse ensino quando falam de Deus, o Criador dos céus e da terra. Não estou falando de qualquer Deus, estou falando do Deus, Criador dos céus e da terra. Porque se esse mundo é tudo que existe, se não há Deus, se não há sobrenatural, se não há alma, se tudo tem uma causa simples natural, se a gente está aqui por acidente, se nós não temos qualquer propósito, isso significa que é impossível julgar qualquer ação como correta ou incorreta.
você até pode ter a sensação de que ganância, roubo, violência, opressão sejam ações erradas, mas isso é apenas um sentimento seu. Porque se esse mundo é tudo que existe, não há o certo e errado. Todas as declarações de certo e errado são apenas uma questão de opinião para agora. Pode mudar, mas para agora é isso. Olha, gente, nós temos lidado por milênios reconhecendo e afirmando que Deus é o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, e que se deu a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Isto faz com que nós tenhamos conhecimento de que algumas ações são certas e outras erradas. A revelação dessas coisas não surgiu a partir de nós mesmos, das nossas observações ou do nosso acordo social. Por mais amplo que o nosso acordo social pudesse ser. Se toda a cidade de Manaus concordar que isto é certo, então será? Não. Deus se deu a conhecer. Ele é o autor e ele estabeleceu um propósito. Mas se o mundo que você vê, se ele é tudo o que existe, nós não conseguimos entender isso. Nesse caso, nem os descrentes poderão entender um mundo assim, porque nada fará sentido. É por isso que há tanta gente tentando dar sentido ao ser humano. É por isso que o ser humano está passando por uma revisão. Eu estava ouvindo um pouco aquela senhora Judith Butler. É interessante a fala dela. Ela reflete esse acordo social, essa mudança que ela acha que está acontecendo, porque ela não tem uma autoria, ela não tem uma declaração de propósito. Então, tudo que ela pode fazer e expressar é, quem sabe, a gente não é uma massa que pode ser qualquer coisa. E olha, agora que abriram essa porteira, não tem mais volta. É um mundo que entrou numa confusão tão grande que antes a homossexualidade era definida biologicamente. Havia uma partícula Z que define que você é homossexual. Agora, não tem nada que defina o que você é. Eu imagino que atrás dos bastidores estão se matando. Como é que você me fala um negócio desse, acaba com o meu negócio gay aqui e tal? Como é que você faz um negócio desse, agora está me prejudicando? Eles devem ter altas discussões fora das câmeras. Porque o que nós sabemos é que está tudo confuso. Para quem depende da opinião formativa social, dá uma grande confusão. Para os crentes, fica tudo na mesma. Autoria, Deus, Criador dos céus e da terra. Propósito, olha, Deus criou homem e mulher para isso, isso e isso. Ninguém está perdido nesse mundo. Pode apagar a luz e vai dar tudo certo. Nós sabemos quem somos, sabemos quem nos criou, a quem pertencemos. E que Ele nos fez e não nós a Ele. Mas o que está acontecendo por aí é bem confuso. Quanto mais tenta dividir e criar grupos minoritários, mais confuso tudo fica. Por quê? Porque a diversidade sempre existiu na criação de Deus. Mas a diversidade, ela encontra sentido na unidade em Deus. Quando você cria simplesmente diversidade fora da unidade em Deus, você só tem rebelião. Isso é rebelião. Porque você tenta tentar descobrir sentido no seu micromundo sem Deus. Isso é rebelião. Tem um biólogo inglês, Francis Crick. Ele que descobriu a estrutura da molécula do DNA em 1953. Ele escreveu um livro chamado A Hipótese Impressionante. E eu vou ler para você umas linhas. E muita gente usa o livro dele em aulas. E ele diz assim: não se desesperem, uma citação longa. Eu não estou afirmando isso. É o Francis Crick que vai falar um monte de bobagem agora, tá bom? Abre aspas. Você, suas alegrias e suas dores, suas memórias e suas ambições, seu senso de identidade pessoal e livre-arbítrio, na verdade, não são mais do que o comportamento de uma vasta montagem de células nervosas e suas moléculas associadas. Você não é mais do que um pacote de neurônios,
Tudo que você sente, tudo que você experimenta, não é nada além de química. A química explica por que você se sente assim. O amor é um mecanismo evolutivo que garante uma inclinação para investir em indivíduos adequados para ajudar a maximizar a própria raça. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, minha esposa não escolheu bem. Ou o amor é apenas uma consequência de quantidades apropriadas de oxitocina em mulheres e vasopressina em homens, liberado em conjunto com a satisfação sexual. Acabou. Fecha aspas. Eu leio isso aqui e falo assim, puxa, só isso? Um pacote de neurônio? Para que eu coloquei roupa então? Para que eu pentei o cabelo? Para que eu comecei a deprimir, cara? Eu vou chorar. Porque assim, nada faz sentido, né? É deprimente um negócio desse. Mas olha só, tem um falecido cristão, C.S. Lewis, que faleceu 10 anos depois dessas palavras terem sido publicadas por Francis Crick, também em inglês. Ele escreveu assim: se você assume que a natureza é tudo que existe, isso significa que você sabe que é apenas um jogo de átomos sem sentido no tempo e no espaço, um mero acaso, um ser consciente que agora sabe que sua própria consciência é o resultado acidental de todo um processo sem sentido e que, portanto, não tem sentido. O que você faz uma vez que você sabe disso? O que você faz uma vez que você sabe que tudo que vive é sem sentido? C.S. Lewis sugere: é possível que alguém possa tentar se divertir ou se apaixonar. Mas se você não pode realmente se apaixonar por uma garota, se você souber e continuar lembrando que você acredita que todas as belezas de sua pessoa e de sua pretendente são um padrão acidental produzido pela colisão de átomos, e que a sua resposta a eles é apenas uma espécie de fosforescência psíquica decorrente do comportamento dos seus genes. Você não vai conseguir ter prazer na música se souber e lembrar-se disso, que tudo é pura ilusão na música, que você gosta apenas porque seu sistema nervoso está irracionalmente condicionado a gostar disso. Então, cada vez que o prazer te empurrar para o calor real do entusiasmo e da alegria, você será forçado a negar que esse universo é tudo o que existe. Para manter o prazer, é preciso que o Deus Criador, que não fica sem testemunho, justifique a alegria. Caso contrário, você vai ter que negar que esse universo é tudo o que existe, para você continuar a ter prazer e satisfação. Sabe por quê? Porque alegria e entusiasmo fazem pleno sentido no autor da alegria. É por isso que tantas vezes temos saudade do que nós não conhecemos, porque nós fazemos sentido nele. Há um Deus Criador que nos fez a sua imagem. Temos saudades daquele tempo em que estávamos nus diante dele e não nos envergonhávamos. Acho que é por isso que as pessoas querem ficar peladas. Elas querem antecipar o céu, só que sem Deus. É mais ou menos o que o diabo propôs no deserto. Eu te dou todos os reinos, mas como ter glória sem cruz? Jesus disse não, porque não tem glória sem cruz. Não tem nudez sem sentir vergonha sem Deus. Mas eu acho que é isso que as pessoas estão tentando legitimar. Legitimar sem reconhecer nosso autor. E nesse caso, isso também. Tentar viver a nudez sem reconhecer o autor, sem reconhecer o propósito, é também rebelião. Hoje, quando você percebe que está nu, é porque falta alguma coisa. Ou algo está sendo mostrado que não deveria. No jardim que Deus projetou, Adão e Eva estavam nus e não percebiam, porque a nudez deles não envolvia falta de coisa alguma, nem medo de que algo estivesse sendo mostrado. Eles estavam nus diante de Deus, e diante de Deus não há falta de nada. Hoje querem colocar que a nudez pode ser vivida sem qualquer vergonha, sem Deus. O que explica a vergonha que nós todos sentimos é a falta de uma comunhão perfeita com Deus. Comunhão perfeita é comunhão entre Deus
e um ser humano sem erros. Isso existiu, mas não existe agora. Mas voltará a existir. É por isso que dizemos que há o certo e o errado, que o amor é melhor que o ódio. Agora, se esse mundo é tudo que existe, essas declarações absolutamente corretas não fazem sentido. E aí você começa a perceber que esse mundo não pode ser tudo o que existe. É nesse sentido que a fé de que Deus criou todas as coisas começa a ajudá-lo a entender o que você vê. E isso somente pode ser feito a partir de uma declaração que tanta gente vem fazendo, que está em Hebreus. Porque Deus falou no passado muitas vezes, de muitas maneiras. Nesses últimos dias ele falou pelo Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. De que forma uma família criativa fala sobre autoria e propósito? Se você se lembrar que a Escritura utiliza muita ênfase na questão de autoria e propósito, as suas explicações vão ficar mais robustas. Por exemplo, no caminho nosso de casa para o trabalho ou para a escola deles, sempre tem travesti trabalhando. Eles trabalham duro, né? Às vezes está 7 horas da manhã, estão lá, trabalhando pesado. Mas é engraçado porque as crianças, desde pequenos, eles olharam e falaram assim: o que é isso? Eles poderiam perguntar: por que essa mulher está na rua? O que essa mulher está fazendo? Que nem você reconhece cachorro. Eu nunca entendi como é que crianças sabem o que é cachorro, desde Chihuahua a São Bernardo. Eles não falam: que rato é esse? Eles sabem que é um cachorro e que é um cachorro. Muda o tipo, muda a cara, eles sabem que é cachorro. Deus ensinou a cachorrice já no processo de imagem dele, de reconhecimento de algumas coisas. E as crianças olharam para o travesti e falaram assim: pai, o que é isso? Eu achei legal a pergunta. Você fala assim: o que é esse homem, o que é essa mulher? Ou o que é isso? E a pergunta é bem simples. Quando você tem autoria e propósito na cabeça, você pode responder: para com isso, depois a gente conversa, né? Ou você pode falar assim: filho, isso é o seguinte, eles têm a assinatura de Deus no desenho, no projeto, mas eles disseram assim: não quero. Eu não quero a assinatura desse autor, e eu não quero o propósito que ele disse para mim. Eu vou fazer uma outra coisa. É isso que você está vendo. Fica desse jeito, esquisito, né? Nunca fica bom. Depois a voz também não ajuda. Mas nunca fica bom, nem a voz, nem o projeto. Embora tinha uma loira, gente do céu, a Beth falou assim: eu não acredito que seja homem. Eu falei: acredite. Eu falei assim: a primeira razão que você pode e deve acreditar é, primeiro, ela não tem celulite. Ela não tem nenhum defeito da cintura para baixo. Sabe, o quadril não cresce, nada, nenhum problema. Eu falei assim: está errado. Porque o mundo é quebrado e nós sabemos bem onde os problemas estão. E ela era assim, mas era tão de cera, tão mecânico, tão não natural, que você estranharia mesmo por isso. Eu falei assim: está estranho isso. Tem uma coisa errada aqui, eu não sei o que é. Você pode até não ter o nome, mas você sabe que tem alguma coisa errada. Mas se você tem autoria e propósito na cabeça, você consegue responder. Uma outra coisa que você pode usar bem com os seus filhos, de modo criativo, é quando você tem que falar de estudos. Depois de passarmos por Gênesis 1 e incluirmos Hebreus 11, mostrando que há uma autoria e propósito, que Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Estudar não é... Eu lembro que algumas vezes eu já ouvi isso: vai estudar para ser melhor do que eu fui. Não, que propósito mais patético é esse? Ser melhor do que eu fui? É tudo que você vai entregar? É essa herança que você quer deixar? Não, tem coisa melhor para isso. Estudar significa se preparar cada vez mais para explorar o mundo que Deus criou. É para isso que você estuda. Se equipar para explorar esse mundo que Deus criou. Porque Deus sente prazer que você descubra as leis que Ele colocou aqui.
Então estudar é isso, não é assim, porque você precisa, para você ser alguém na vida, para ganhar dinheiro. Não! Se esse é o seu motivo de estudar, está muito equivocado. Nós fomos formados a partir de uma autoria, de um propósito. E nós estudamos para explorar esse mundo que Deus criou. E acredite, não descobriram todas as coisas. Acredite. Até bem pouco tempo, a física das coisas grandes achavam que podia aplicar para as coisas que não conseguem ser vistas, para as coisas bem pequenas. E eles viram que não deu certo. Tem um conjunto de leis que não serve para as coisas muito pequenas. Você acha que está tudo descoberto? Ainda não. Ainda não. Quem sabe você não é desse explorador, ou seus filhos não serão desses exploradores. É importante continuar. Em geral, as crianças aprendem desde cedo a desgostar ou de matemática ou de português. Eu não sei qual que é, não vou nem fazer o levantamento aqui, a enquete. Mas geralmente eles aprendem a desgostar de matemática ou de português. Talvez você, pai e mãe que esteja aqui, não tenha tido boa formação, ou não sabe o suficiente para ensinar os filhos, mas tem algo que você pode aprender para você mesmo e para seus filhos, que demonstra que você é uma família analogicamente criativa, que você imita o Criador. Você pode olhar, por exemplo, essas duas disciplinas a partir dessa percepção de autoridade e propósito. Quando você fala de matemática, você pode não conhecer nada de matemática, mas saiba pelo menos disso. Matemática é só uma linguagem. Eu vendo os meninos tocando aqui, ela tocando no piano, eles tocando violão, falo assim, eles aprenderam uma linguagem de ler bolinhas, bolinhas e traço. A linguagem musical é uma outra linguagem, que a pessoa aprende a enxergar aquilo e a interpretar. Os números, eles fazem exatamente isso. É uma linguagem, porque o mundo pode ser descrito por várias linguagens, não só a linguagem dos povos, como a gente conhece. Ele pode ser entendido mediante números em suas formulações. E números não deveriam ser assustadores, são só um modo de expressar o que Deus fez. Aliás, percebam que os próprios números, eles expressam atributos divinos, como onipresença, porque as operações matemáticas elas são verdadeiras em qualquer lugar. Expressam eternidade. Os números e as operações estão lá sempre. Expressam imutabilidade. Há verdades matemáticas que não mudam com o tempo. Expressam veracidade. Você comprova que a operação apontada ela é verdadeira. Esses atributos são classicamente atribuídos a Deus. Podemos dizer então que a matemática é uma forma de expressão divina, que se faz conhecida pelos seus atos no mundo. Pode-se afirmar que as formulações matemáticas, elas são formulações invisíveis, mas que em momentos pontuais elas se manifestam. Quando você estuda que 2 mais 2 dá 4, é algo essencialmente imaterial e invisível, a menos que haja manifestação concreta das coisas que você está contando. Entendemos que Deus é assim também, imaterial e invisível, mas que se faz conhecido nos seus atos no mundo. Isso não lembra a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo? A matemática não foi dada só para você brincar com números, mas ela aponta para o autor. E quando você vê esses detalhes da matemática, você vê, ela aponta para o autor. Existe um propósito. Revelar as coisas que Deus encobriu. E isso pertence aos reis. Reis e rainhas presentes. Bem-vindos ao modo pleno de exploração desse mundo que Deus deu. Quanto à língua portuguesa, o mundo pode ser estudado através de várias linguagens. E a linguagem não é uma construção arbitrária imposta pela natureza. Ou seja, isso pode ser tão triste como uma classe que eu peguei uma vez de adolescentes de uma casa-abrigo. Pensa num conjunto de jovens desprovido de percepção de quem eles eram. Eu falei assim, como é que você sabe que você é um ser humano? A primeira reação é aquela assim, ó. Como é que você sabe que você é um ser humano? Primeira resposta. Não sei.
Falei, como é que eu sei se eu estou falando com um macaco ou com você? Ele falou, não sei. Aí um outro não, estava a fim de responder. Falei assim, eu sei. A gente é um ser humano porque a gente fala. Falei, papagaio também fala. Falei, então eu não sei. É engraçado, né? Mas é triste de doer. Porque essa cena foi verdadeira. Ela é triste de doer. Porque ele não sabia, mas ele, pelo menos, ele se esbarrou com a questão da fala. Eu gostei daquela parte. Eu não deixei ele na tristeza do papagaio, não. Mas linguagem não é alguma coisa arbitrária, imposta pela natureza. Ela surge de uma inteligibilidade comunicativa que é intrínseca ao ser humano, porque foi criada à imagem de Deus. Uma família criativa faz uso da fala espelhando Deus, porque com a fala eu crio mundos, eu conto histórias, eu uso o poder da palavra. E quando eu conto histórias, eu antecipo problemas, eu resolvo problemas, eu aponto o caminho. Deus deixou o poder da fala para nós também criarmos outros mundos, imitando a Ele. Do princípio Deus falou e tudo aconteceu. As 3 pessoas da Trindade falam uma com a outra eternamente. Quando Deus criou o homem à sua imagem e lhe deu o dom da linguagem, sua primeira tarefa foi dar nome aos animais. Falar também. O uso da linguagem auxilia o falante a exprimir suas necessidades e a se interessar pelas necessidades do outro. O aprendizado de uma linguagem, então, não é só aprender português, mas é o amor que você deve incondicionalmente a Deus e ao próximo. É por isso que você aprende melhor a linguagem, para você expressar melhor o seu amor a Deus e ao próximo. Aprender a usar bem a ferramenta da fala tem como alvo servir a Deus e servir ao próximo. Nós temos um autor, nós temos um propósito. E o amor ao próximo envolve a habilidade de se comunicar com ele. Há uma palavra falada que se torna encarnada, que faz com que todas as palavras se refiram a mais do que pode ser dito. Isso não nos lembra do nosso Senhor Jesus Cristo? A palavra encarnada. Eu espero que vocês tenham tido um bom tempo para pensar que português não é só aprender uma linguagem, que matemática não é só um monte de números, e que a existência ela precisa refletir o tempo inteiro autoria e propósito. Deus nos ajude e nos abençoe.